Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Acabou caindo a nossa energia, mas já foi restabelecida, então vamos adorar o Senhor, bendizer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém, queridos? Aleluia. Através do sacrifício de Cristo, feito por nós, por amor a nós, nós temos livre acesso a Deus. Que nessa manhã você possa se achegar a esse Deus com todo carinho, com o seu coração aberto para adorá-lo, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho.
Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar ao nome do Senhor aí na sua casa, com toda a alegria no seu coração. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que nele não havia formosura, não havia nada no seu corpo físico, no seu semblante, não havia nada nele que atraísse os seres humanos, nada que nos atraísse, não havia formosura nele. E ele foi humilhado, ele foi rejeitado, e mesmo assim ele foi levado como uma ovelha muda a matadouro. Ele sofreu por nós, ele derramou seu sangue por nós, e mesmo assim o Senhor Jesus, ele não abriu a sua boca para reclamar, ele não abriu a sua boca para dizer palavras de maldição. O Senhor Jesus, em momento algum ele reclamou, mas ele dizia: Senhor, meu Deus, meu Pai, que a sua vontade seja feita sobre a minha vida. O Senhor Jesus, ele sabia que havia um propósito na sua morte, ele sabia que havia um propósito de salvar a humanidade. Ele fez isso por amor a nós, e por isso nós estamos aqui nesse dia. Agradeça ao Senhor pelo seu sacrifício, agradeça ao Senhor por esse amor e pelo seu sangue vertido ali na cruz por nós. Aleluia. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim o levaram a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou assim: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Mas ele não reclamou, ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou assim: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a
terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Jesus, nessa manhã pelo teu sacrifício vivo, que se entregou por nós. Mesmo, Senhor, sem nós merecermos esse sacrifício, o Senhor fez isso por amor a nós. Entregou a sua vida sem reclamar, sem maldizer em momento algum. Oh, Jesus, e nós te exaltamos nessa manhã. Nós exaltamos o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Nós te agradecemos por esse sacrifício, Jesus. E não é o seu lugar, um amor assim, o mundo não conhecer. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim, o mundo não conhecer. Declare ao Senhor. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Declare mais uma vez. Deixou os céus, deixou Os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim, o mundo não conhecer. Aleluia, Jesus. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim, o mundo não conhecer. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus,
Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. seja Exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia em que nós nos reunimos celebrando a Tua morte e a Sua ressurreição, Jesus. Aleluia, a Tua palavra diz que todo aquele que crê no Senhor, ele será salvo. Todo aquele que crê na Sua morte e na Sua ressurreição, todo aquele que crê que o Senhor deu a Sua vida por nós, ele será salvo. E que nessa manhã aqueles que creem, Senhor, e que estejam nos seus lares, sejam alcançados por esse amor, por esse grandioso amor que tem alcançado gerações, que tem alcançado a toda a humanidade e a todo aquele que crê no Seu nome, no Seu sacrifício, Jesus. Ó Senhor maravilhoso, que o Teu sangue puro seja derramado sobre nós nessa manhã, sobre o Seu povo, purificando, curando a cada um, Senhor. Aleluia, Jesus, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós Te exaltamos nessa manhã, Jesus maravilhoso, crendo na Sua presença nos lares, crendo na Sua presença nos corações. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos mais uma vez pela Sua graça e pelo Teu infinito amor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém, queridos? Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Como é bom poder nessa manhã sentir a doce e bendita presença do Espírito Santo. Que você possa engrandecer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Se você estivesse aqui, eu ia convidar você a se assentar, mas eu acredito que você esteja no conforto do seu sofá, da sua cama, né? Ou até mesmo dirigindo, que você possa, nesse momento, deixar com que a palavra do Senhor, ela produza vida na sua vida, no seu coração. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, dizendo às pessoas que ouvia, também aos seus discípulos, que Ele compara o homem prudente, aquele que ouve a sua palavra e pratica, como aquele homem que fez a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio as tempestades, veio as enxurradas, veio as tormentas, mas a casa permaneceu em pé. E isso faz toda a diferença em nossas vidas, quando você ouve a palavra de Deus e pratica. Nós louvamos ao Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus. Amém, queridos? Eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus, falando a respeito ainda desse assunto que nós temos desenvolvido ao longo do mês de junho. Entramos agora no mês de julho, mas o assunto é extenso. Nós teríamos aí alguns anos, né? Na verdade, a eternidade, para falar a respeito dos atributos de Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável. Não tem como nós falarmos tudo a respeito de Deus, porque nós não conseguimos compreender a imensidão dele, a sua infinitude. Mas daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós temos a revelação da sua palavra, nós compartilhamos. Amém? Amém? Glória a Deus. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. 1 de João, capítulo 3,
versículo 1. Amém, queridos? Nós tivemos um pequeno problema de transmissão no primeiro vídeo e acabou caindo a transmissão devido à falta de energia. Amém. Denis, só peço por gentileza, volta da forma que estava, só para aparecer o telão aqui atrás também. Obrigado, filho. Aleluia. 1 de João, capítulo 3, versículo 1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amém? Vamos orar? Pai, nós bendizemos o Teu nome, nós Te exaltamos, Senhor. Nós engrandecemos a Ti porque Tu és fiel. E a Tua palavra, Senhor, foi ministrada, está sendo lida, Senhor, neste momento. E eu peço a Ti, Pai, graça para estar ministrando, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo. Senhor, seja onde estiverem, que essa palavra encontre, Senhor, guaridas nos corações e que produza vida, Senhor, produza salvação, produza, Senhor, transformação, produza, Senhor, ó Deus, a alegria de viver, porque somente o Senhor, ó Deus, pode nos conceder vida. Pai, em nome de Jesus, que possamos entender, compreender o Teu grande amor por nós e essa essência que é Sua. Muito obrigado, Pai, por tudo. Senhor, que todo desânimo, que toda tristeza, que toda angústia, que tudo aquilo que possa limitar, Senhor, ou provocar algum desconforto na vida dos meus irmãos que estão nos assistindo neste momento, seja repreendido em nome de Jesus, e que eles possam desfrutar, Senhor, desse tempo precioso, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Meus irmãos, há um grande poder, há uma revelação maravilhosa, muito grande na declaração desse versículo, a qual João escreve à igreja, por assim dizer. Nesse versículo nós acabamos de ler algo extraordinário que nós precisamos prestar atenção. E ele diz assim, ó: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Quando nós entendemos a nossa posição em Cristo, a forma que Deus nos olha e nos chama de filho, isso tem que saltar, isso tem que pular, isso tem que borbulhar em nossos corações, devido a nós termos um Pai que é o Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas, e é o que nos concede vida. E pode ter certeza que todos que estão nos ouvindo, todos que estão assistindo, todos os homens de todas as épocas, todos sem exceções, são alvos do amor de Deus. Deus é amoroso para com todos, Deus é gracioso para com todos. Quem pode afirmar, quem pode dizer que Deus nunca fez nada por ele? Quem Deus pode arrogar e falando, olha, Deus nunca fez nada por mim, Deus nunca foi bom para mim, Deus nunca me abençoou? Ninguém, meus irmãos, ninguém. Você que está me ouvindo e vai concordar comigo que ninguém pode dizer que nunca foi abençoado por Deus. Ninguém pode dizer que nunca teve um livramento da parte de Deus. Todos nós somos alvos do amor de Deus. Até mesmo os incrédulos, aqueles que se dizem não acreditar em coisa alguma, até eles não tem como dizer que Deus não age com favorecimento às suas criaturas. Todos são alvos desse amor. E por que Deus age assim? Por que Deus age com amor? A resposta está no seu atributo. Deus é chamado amor, e a palavra em João, 1 João capítulo 4, no versículo 8, vai dizer que Deus é amor. E o interessante, queridos, que nós sentimos amor, nós decidimos amar também. Porém, nós não somos amor, Deus é amor, conforme diz a palavra. Amém, meus queridos? E quando nós olhamos para esse atributo de Deus, quando nós olhamos o amor de Deus, nós aprendemos algumas verdades extraordinárias a respeito sobre Ele. Verdades que nos faz pensar como um Deus santo, um Deus justo, um Deus que é grande, que é poderoso, que é infinito, que é triuno, que é perfeito. Como que um Deus que
fez todas as coisas, pode se relacionar com um homem caído, pode se relacionar com um homem que é totalmente contrário à natureza de Deus. E aí está a primeira verdade a respeito desse atributo. E a primeira verdade é que o amor de Deus, ele é incondicional. Amém, queridos? Anote isso, marque isso. O amor de Deus, ele é incondicional. E o que significa, pastor, dizer que o amor de Deus por nós é incondicional? Meus irmãos, significa dizer que Deus, ele não põe condições para nos amar. Deus, ele não coloca ali uma cartilinha ou regras para que ele venha nos amar. Isso é uma escolha dele, é uma decisão dele. Por isso que nós insistimos na tecla que o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão, é uma escolha. Você decide amar assim como Deus decidiu nos amar, e isso é uma decisão dele. João capítulo 15 versículo 16 diz assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Baseado em que Deus nos escolheu? Baseado no o que nós tínhamos, por que ele nos escolheu, por que ele nos amou. E aí nós podemos dar uma resposta certeira: não foi pelas nossas qualidades, não foi pelas nossas virtudes, não foi pelo aquilo que nós achamos que nós somos, foi por causa do seu amor incondicional, que não escolhe, não coloca condições, ele apenas ama. E assim, meus irmãos, Deus, pode ter certeza disso, que Deus não vê nada em nós que possa surpreendê-lo. O seu talento, a sua capacidade, a sua inteligência, a sua sabedoria, nada disso pode fazer com que atraia o amor de Deus para você. Não é isso que faz Deus te amar. Queridos, Deus não encontra em nós justiça, Deus não encontra em nós bondade, Deus não encontra em nós retidão. Pelo contrário, nós somos corruptos, somos egoístas, somos violentos, somos avarentos, somos injustos. Deus não acha nada de bom em nós. Nós não temos nada para oferecer para um Deus que é perfeito, para um Deus que é santo, para um Deus que pode todas as coisas. E aí nós entendemos que esse amor de Deus é incondicional, porque Ele nos ama apesar das nossas limitações, Ele nos ama apesar das nossas incompatibilidades com Ele, Ele nos ama apesar das nossas injustiças, apesar de quem nós somos. Deus nos ama, o amor dele é incondicional. Pastor, mas como que pode isso? A palavra do Senhor vai nos responder. E quando nós olhamos para a carta de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, nós vamos encontrar Paulo escrevendo assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós da seguinte forma: Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos pecadores. O amor de Deus, meus irmãos, é inexplicável. Quando eu e você estávamos perdidos, quando eu e você estávamos afundados na lama do pecado, quando eu e você tínhamos desprezo por Deus, quando eu e você éramos inimigos de Deus, quando eu e você não queríamos nada com Deus, Ele já nos amava. Ele já nos amava. E aí nós continuamos falando desse amor que é incondicional, porque, meus irmãos, Deus, Ele não esperou você crer em Jesus, Deus não esperou você se batizar, Deus não esperou você ficar fazendo parte de uma igreja, Deus não esperou você fazer boas obras, Deus não esperou você dar dinheiro para alguém no sinaleiro, Deus não esperou você doar alimento, Deus não esperou você fazer nada para te amar, Ele decidiu amar você antes disso. Prova disso é que Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Meus irmãos, se a gente tem dificuldade de se sacrificar por alguém que a gente ama, imagine por alguém que a gente não gosta, por alguém que a gente acha que é um inimigo.
E é exatamente isso que Deus fez. Deus enviou seu Filho, e seu Filho é a demonstração do amor de Deus por nós, e o seu Filho morre em nosso favor quando nós éramos inimigos de Deus. Aleluia. Deus não esperou você ficar todo certinho. Tem pessoas que eu escuto muito, e talvez você seja um desses casos que falam: olha, eu vou para a igreja, eu vou para Deus quando eu tiver com a minha vida acertada, porque se eu for do jeito que eu estou, Deus não me aceita. Meu irmão, Deus não impõe condições para te amar. Ele te amou quando nós éramos inimigos dele. Ele nos amou quando nós falávamos contra ele. Ele nos amou quando nós zombávamos dos filhos dele. Olha lá, está indo crente, olha lá, se converteu, olha lá, está dando dinheiro na igreja. Quando a gente dava risada dos outros, ele já nos amava. E por quê? Por causa do seu amor incondicional. E meu irmão, é uma verdade que você precisa crer. Não há nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus venha te amar. Não é por causa de você, não é por causa das suas obras, não é por causa do que você faz que Deus te ama. Isso é uma escolha dele. Ele simplesmente escolheu nos amar. Aleluia. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, diz assim: Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que Ele fez aos seus antepassados. Meus irmãos, aqui é Deus falando ao povo de Israel, quando Deus levanta essa nação, mas serve para nós também. Podemos aplicar as nossas vidas. Você acha que Deus não poderia ter escolhido, elegido outra nação mais poderosa do que Israel, mais rica? Mas Deus, Ele não olha para isso. Ele não olha para aquilo que as pessoas olham e acham que tem valor. Muitas pessoas acham, o homem faz isso, ele escolhe para trabalhar com ele escolhe para fazer parte do time dele, ele escolhe para estar junto com ele, aquele que acha que é mais capaz. Isso é uma escolha do homem. Eu lembro que eu jogava bola, eu jogava muita bola, irmãos. Eu era conhecido como Dani Gol, né? Mas um dia eu fui entender que eu só jogava bola porque eu era o dono da bola. Porque pelas minhas habilidades mesmo como futebolista, apesar de ser um artilheiro nato, as pessoas não me escolhiam. Então, para ser escolhido, o que eu fazia? Eu comprava uma bola boa. Aí eu falava: eu tenho uma bola aqui, ó. Aí o dono da bola tinha que jogar. Mas com Deus não é assim, meus irmãos. Deus não vai olhar se você tem uma bola maravilhosa, se você tem um carro do ano, se você tem uma empresa. Deus não vai olhar isso. Não é isso que Deus está procurando. Não é isso que faz com que Deus te ame. O amor dele não está baseado em quem você é, o que você pode oferecer, mas está baseado no que Deus é. E Deus é amor. Deus é amor. Não é uma escolha baseada no mérito nosso, mas naquilo que Deus é. Ele nos escolheu. Aleluia. Então, meu irmão, você que está me assistindo, eu rogo pelas misericórdias de Deus, eu chamo a sua atenção: tire da sua vida, tire do seu pensamento, tire do seu linguajar palavras que condicione qualquer condição para Deus te amar. Ah, Deus não me ama. Ah, eu tinha que fazer tudo certo para Deus me amar. Ah, eu tinha que fazer isso aqui para Deus me amar. Não é isso, meu irmão. Talvez você fale: se eu não andar certinho, se eu não fizer tudo correto, Deus não vai me amar. Então eu preciso ser perfeito, eu preciso fazer muito mais do que eu posso para que Deus me ame. E nós, o ser humano, começa a colocar condições para receber o amor de Deus. O homem coloca condições. Deus só vai me amar se eu fizer tudo certo.
Deus só vai me amar se eu estiver lá na igreja. Deus só vai me amar se eu tiver uma vida ilibada. Meu irmão, não é isso que faz Deus te amar. Ele escolheu. E nós vamos chegar mais tão... Daí você pode perguntar, mas pastor, então eu posso viver do jeito que eu quiser? Não, de forma alguma. Porque aqueles que são alvo do amor de Deus, eles vão querer viver como filhos de Deus. E assim, meu irmão, esse amor de Deus, essa bondade de Deus para com você, não vai impedir você de ir para o inferno, se você não reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus. Não vai impedir, porque Deus também é justo, e nós já aprendemos a respeito disso. Ele nos ama, mas para que esse amor ele seja correspondido, o que eu faço? Eu reconheço o sacrifício dele, eu reconheço o amor dele por mim, através do sacrifício do seu filho. Então a gente não vai viver do jeito que a gente acha que quer, ou da forma que nós podemos viver, da forma que nós queremos, não. Porque se eu reconheço ele como um pai, e reconheço esse amor que ele tem por mim, eu vou querer viver como filho, que de fato somos filhos de Deus. Amém, queridos? Nós estamos falando com relação ao amor de Deus. Não tem nada que nós possamos fazer para Deus nos amar. Ele escolheu nos amar. Então não é baseado nos nossos méritos. Então a gente tem que parar, meus irmãos, de mimimi. Tem que parar de ficar aí com um complexo de inferioridade, dizendo: Deus não me ama, Deus ama A, Deus ama B, Deus ama o C, Deus ajuda aquele lá, mas eu... E você é alvo do amor de Deus também. O problema é que você talvez não esteja reconhecendo isso. Talvez você esteja tão ocupado com as suas coisas, com a sua vida, tão preocupado com o seu egoísmo, que você não consegue enxergar o amor de Deus por você. Então nós precisamos entender e saber que Ele nos ama. E Ele nos amou quando a gente era perdido, quando a gente não queria nada com Ele, quando a gente estava sujo, quando a gente estava atolado na imoralidade, quando nós estávamos afundados nos vícios. Deus te amou. Deus te amou quando você estava lá enrolando o baseado. Deus te amou quando você estava lá cheirando a sua cocaína. Deus te amou quando você estava lá na promiscuidade, na imoralidade, na prostituição. Deus te amou. Esse amor dele nos alcançou. Qual que é a resposta que eu dou? Eu recebo essa paternidade. Eu quero ser filho desse Deus que me amou, mesmo quando eu não merecia. Se Ele te amou, se Ele nos amou quando a gente estava perdido, quando a gente não tinha nada de bom para oferecer, você acha que Deus não vai te amar agora que você se revestiu do Filho dele? Que você creu em Cristo, creu no sacrifício dele, creu no amor dele, creu no que Cristo fez? Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. O amor dele é constante. Mas então por que pessoas vão para o inferno? Ele já enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está provando o seu amor. Agora a pessoa pode rejeitar esse amor de Deus. A pessoa pode falar: não quero, muito obrigado. E mesmo amando, quantas vezes acontece isso no meio das famílias? Filhos que estão envolvidos com drogas, perdidos na criminalidade. O amor do pai e da mãe não muda para aquele filho, é filho, não muda. Apesar de tudo que o filho está fazendo, a mãe sofre, o pai sofre, ele continua sofrendo, porque é filho. Mas esse amor do pai e da mãe muitas vezes não vai impedir de denunciar, de internar, de falar: olha, isso não, de não querer na casa, porque o amor não está baseado no que a pessoa faz, está baseado na escolha da pessoa.
na escolha. O pai e a mãe escolheram amar, e ele ama independentemente do que pode ser o pior filho. O pai e a mãe ama, mas isso não significa que o pai e a mãe vai concordar com tudo que o filho faça. Não significa que o pai e a mãe tem que aceitar tudo que o filho faz. E é exatamente isso com a gente, com Deus. Deus nos ama, mas não significa que Deus vai concordar com tudo que a gente faz, meu irmão. Deus é santo, e Ele quer que os seus filhos vivam também em santidade, justos, revestidos de Cristo, conformados ao caráter de Cristo. Amém, meu irmão? Aleluia. Então aprenda, guarde isso: o amor de Deus é incondicional. Glória a Deus. Segunda verdade, que o amor de Deus é eterno. O que significa isso? Em Efésios capítulo 1, versículo 4 em diante, diz assim: Efésios capítulo 1, versículo 4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Meus irmãos, esse versículo aqui que Paulo ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos ensinar, queridos, que Deus ele não nos começa a amar quando nós cremos em Jesus. Ele vai nos ensinar que o amor de Deus ele não é decidido por nós quando a gente decide crer em Cristo, professar essa fé em Cristo, ou quando nos batizamos, ou passamos a frequentar a igreja. Não é isso, não é nesse momento que Deus começa a nos amar. Deus nos ama, queridos, desde a eternidade, porque Ele é eterno. Deus nos ama quando nada existia a não ser o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando tudo que existia só era Deus. Lá na eternidade Ele já nos amava, lá na eternidade Ele já tinha te escolhido, desde a fundação. Você já era amado do Senhor, desde a eternidade o Senhor já se importava comigo, Ele já se importava com você, Ele já estava escrevendo a nossa história. Na eternidade de Deus, meus irmãos, lá onde Deus estava somente quando era Ele, Ele já sabia quem nós éramos, o que nós faríamos, as decisões que nos tornaríamos, quando nós creríamos no Seu Filho, a igreja que nós frequentaríamos. Ele já sabia de tudo, a pessoa que nós nos relacionaríamos, que nós nos casaríamos, Ele já sabia de tudo, porque Ele já nos amava. Deus já sabia quem nós éramos. Muitos irmãos aqui que fazem parte aqui do industrial aqui em Araucária, e os amigos também, todos eram conhecedores dos sonhos que tanto eu quanto a Merle tínhamos com relação a ter filhos. E o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu o Pedro Henrique, que é uma bênção em nossas vidas. Como Deus foi gracioso para conosco através do nosso filho. E eu lembro exatamente quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembro exatamente quando a Merle chegou em casa e mostrou ali uma roupinha dizendo papai eu te amo, escrito no bodezinhos do Pedro. Naquele exato momento, sem conhecer, sem saber a fisionomia do Pedro, sem saber a cor do cabelo, sem saber a cor dos olhos, sem saber o tamanho, a forma que ele ia ser, sem saber de nada, sem conhecer ele pessoalmente, ali eu já comecei a amá-lo, tanto eu quanto a Merle. E isso acontece com todos os pais, sem a gente saber quem era, quando era um simples embrião, eu já amava ele, já era meu filho, eu já projetava sonhos para ele, eu já falava, olha, ele vai ser um grande homem de Deus, ele vai ser aquilo que Deus quer que ele seja, ele vai ser amigo dos amigos, ele vai ser uma pessoa pacificadora, ele vai ser melhor do que eu.
Eu projetei isso para a vida dele como pai. Estou ensinando ele no caminho do Senhor, a respeito do amor de Deus, testemunhando, para ele conhecer o Deus que o pai dele serve, e passa a servir a esse Deus poderoso. Isso antes de conhecê-lo, eu já o amava, e quando eu peguei nos braços, não tem como dizer que o amor aumentou, porque eu já amava. Aí começa a familiaridade, começa a intimidade, e isso, irmãos, é por amor. Agora, a gente sendo mal, a gente sendo corrupto, como a própria Bíblia diz, a gente consegue demonstrar esse amor, essa alegria, essa gratidão pelas pessoas que nós amamos. Imagine Deus, que nos ama desde a eternidade. Deus nos amou quando nós ainda não existíamos. Deus amou você, Esa Diniz. Deus amou você, Cida. Deus amou você, Pastor David. Deus amou você, Rosa. Deus amou você, Valquíria. Deus amou você, Ana Luciana. Deus amou você, Cleiton. Deus amou você, Dimas. Quando vocês não eram nada, quando vocês não existiam, Deus amou você, Vinícius. Deus amou você, Alexandra. Quando vocês estavam perdidos, quando vocês sequer estavam no pensamento dos pais de vocês, Deus já tinha amado vocês. Deus amou vocês. Deus amou você, Deia, minha prima, Daniela. Deus amou você. Deus amou você, Kendra. Deus amou você, Leandro. Deus amou você na eternidade. Quando vocês não existiam, Deus nos amou. Quando a gente não tinha nada para oferecer para Ele, e isso é a decisão dEle. Aleluia. Quando Deus triuno planejava a criação do mundo, o nosso nome já estava lá. Ele já planejou a gente lá. Esse é o amor de Deus por nós, meus irmãos. E esse amor, ele é tão grande, tão maravilhoso, que nos atrai. Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, vai dizer assim: o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, e com amor leal a atraí. Deus falando ali no contexto para Jerusalém, Deus falando ali no contexto para a sua igreja. O Senhor nos amou. O Senhor nos amou, e não há nada que possa ser mudado, não há nada que a gente venha fazer ou deixar de fazer para esse amor mudar. Ele nos amou. Aleluia. A terceira verdade, meu irmão, é que o amor de Deus, além de ser incondicional, além de ser eterno, o amor de Deus é sem limites, porque Ele é um Deus ilimitado, que não tem limites, é um Deus que preenche o infinito. Ele é Deus, um amor, meu irmão, que não tem como conter, que não há limites, um amor capaz de cobrir pecados, como Ele fez conosco. Um amor que é capaz de dar a vida para aqueles que crêem no seu nome. E em seu amor, Deus via que o homem não o compreendia. Em seu amor, Deus viu que o homem não conseguia se relacionar com Ele. Porque Deus é santo, Deus é incorruptível, Deus é justo, Deus é grande, Deus é imutável, Deus é incompreensível, Deus é ilimitado. E o que nós somos? A gente é tudo o que recebemos da natureza caída de Adão. Como que o infinito se comunica com o finito? Como que o justo se comunica com o injusto? Como que o santo se comunica com o imundo? Não tem como. Não tem como. Mas Deus, assim, Ele queria se fazer compreendido pelos homens. A limitação nessa comunicação, Deus queria colocar um fim.
Como que Deus se faria ser compreendido por seres incapazes de compreender a Ele? Como que Deus se revelaria a seres incapazes de o reconhecerem? Filipenses capítulo 2, versículo 5, vai nos dizer assim. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui está a resposta. Deus, para ser compreendido pelo homem, para se revelar ao homem na sua essência, Deus se fez homem na pessoa de Cristo Jesus. Agora esse Deus santo, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é justo, esse Deus que é incorruptível, esse Deus que é infinito, está na forma de homem. Agora Ele é 100% Deus e 100% homem. Como que é isso, pastor? Eu não sei te explicar, e não vou tentar perder o tempo aqui explicando isso, porque eu não sei. Ele é Deus e Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas esse Deus, Ele se fez homem. E por que que Ele fez isso? Por que que Deus deixou a sua glória? Por que que Deus se esvaziou da sua grandeza, dos seus atributos, da sua justiça maravilhosa, da sua santidade, e se fez homem? A resposta é uma só: por amor. Por amor a mim, amor a você. Para você que acha que as pessoas não te amam, não te querem, não gostam de você, Deus te ama. E Ele tem um plano na sua vida. Por que que Ele fez isso? Foi por amor. Porque Deus amou o mundo, amou as pessoas de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Foi por amor. Por isso, meu irmão, você pode chegar diante de Deus e expor a sua vida, os seus medos, as suas dificuldades, as suas limitações, as suas imperfeições, apresentar diante de Deus as suas angústias. E aí, quando você estiver conversando com o seu Deus que te ouve, falando: papai, eu estou com medo, papai, eu estou angustiado, papai, eu estou com dor, Ele vai falar: filho, eu sei o que é isso. Sabe por quê? Porque agora nós temos um Deus que se fez homem, um Deus que come, um Deus que bebe, um Deus que cansa, um Deus que dorme, um Deus que chora, um Deus que sorri, um Deus que se angustia, um Deus que se irrita, um Deus que abraça, um Deus que vai à festa, um Deus que se alegra, um Deus que se entristece com a morte de um amigo querido, um Deus que agora é humano e que sente as mazelas do ser humano. Por isso que você pode orar, pode falar com Ele, pode chegar diante dEle e expor a sua vida. Ele vai falar: filho, eu sei o que é isso. Eu também tive medo, eu também fiquei angustiado, eu também tive cansaço, eu fiquei triste. Porque Jesus, meus irmãos, como homem, era normal, estava nele, mas Ele estava ali cumprindo a sua missão. E nele, por causa dele ter se feito homem, por causa dele ter passado por tudo que nós passamos, por ele ter sido tentado em todas as coisas e ter vencido, Ele nos alcançou. E Ele fala: filho, vamos comigo, eu amo você, tudo que eu fiz foi por amor, e eu quero caminhar com você, eu quero ser o teu guia, eu quero levar você por esse caminho, venha, porque Ele te ama, Ele te ama.
Ele está aqui para te ajudar nesta manhã. Não duvide do amor de Deus por você. Esse amor que é incondicional. Esse amor que é inexplicável, que é ilimitado, que não tem limites. Esse amor que é eterno. Deixe ser envolvido por esse amor, receba esse amor, aceite esse amor, não despreze esse amor. Há um louvor que diz, bem antigo, que fala assim: ó, porque Jesus me ama. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Esse é o amor de Deus por nós. Eu não sei porque Ele me ama. Eu não sei o que Ele viu em mim, não tem. Eu não sei porque Ele nos escolheu, isso é dEle. Mas eu sei de uma coisa: Ele nos ama. Ele te ama. Ele quer cuidar de você. Ele quer salvar você. Ele quer salvar a sua casa. Ele quer salvar a sua família. Ele quer te dar as vestes novas. Ele quer fazer tudo isso na sua vida, porque Ele te ama. Não duvide desse amor de Deus. Não duvide do amor do Pai por você. Ele te ama. Você pode levantar todas as manhãs, e por mais que esteja tudo difícil, e dizer: Deus me ama. Deus me ama. Eu sou amado do meu Pai, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Deus me ama. Não há nada que você possa fazer para que o amor de Deus aumente, e não há nada que você deixe de fazer que o amor de Deus venha diminuir. Ele te ama. Ele te ama. Então confie, descanse, entregue a sua vida a Ele, e deixa esse amor fluir através de você, para que nós possamos a cada dia sermos conformados conforme a imagem de Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Vamos bendizer ao Senhor, e nós estaremos orando e ceando juntos, para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação.
te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Declare mais uma vez, ó, porque Jesus, oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. Eu não sei porque Jesus nos ama, irmãos, mas eu sei de uma coisa: Ele nos ama, Ele me ama, Ele te ama. E por mais que o diabo tente fazer você duvidar desse amor, Deus te ama. Você é amado dEle. Ele provou o seu amor enviando o seu Filho quando ainda nós estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos. Ele nos amou. Ele nos amou quando nada existia. Ele nos amou. E sabe o que Deus faz com a gente? Quando a gente responde a esse amor, para se comunicar, Ele veio, se fez homem, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele voltou para a sua habitação, mas Ele falou: não deixo vocês órfãos, eu vou enviar a vocês o Espírito Consolador, o próprio Deus. Hoje, irmãos, entenda isso: o Deus Todo-Poderoso, Ele mora dentro de você. Você é a habitação do Deus Todo-Poderoso, para todos aqueles que creem. E quando nós entendemos e vemos e sentimos e nos movemos entendendo que esse Deus habita em nós, o Senhor vai transformando as nossas vidas. O Senhor, irmãos, Ele nos pegou ali quando a gente era feio, né, pastor Rômulo? Feio, largado, horríveis. Mas Ele nos amou quando a gente não tinha nenhuma formosura, e Ele nos pegou. Então Ele nos deu banho, Ele nos lavou, Ele nos limpou, Ele nos santificou, Ele nos adornou, e agora nós somos lindos na sua presença, porque nós somos a imagem, conforme o caráter e a semelhança de Cristo Jesus. Eu e você estamos revestidos de Cristo, e por estar revestidos de Cristo, nós temos paz com Deus e livre acesso ao nosso Pai. Não há mais nenhuma interferência na comunicação, foi restaurada. Quando Cristo veio a esse mundo, quando o Deus se fez homem na pessoa de Cristo Jesus, a divindade entrou na humanidade. E quando Cristo morre, quando Jesus ali morre e ressuscita glorificado, agora nós temos a humanidade na divindade. Há um homem com um corpo glorificado, que é Deus, que está sentado à direita. Ele é o nosso Senhor. Como que é isso, pastor? Eu não sei, irmãos. Eu só sei que Ele é o Deus que nos ama, que nos resgatou e que nos amou. Eu quero convidar você neste momento. Nós vamos ceiar, lembrar do que Cristo fez, em memória dele, esse amor que Ele entregou a nós. Eu quero convidar você, juntamente com a sua família, a pegar os elementos que foi entregue a você, que foi preparado com tanto carinho, com tanto amor pelos nossos irmãos aqui, que você possa nesse momento, juntamente com a sua família, em memória de Cristo Jesus, compartilhar do pão e do cálice, lembrando do que o Senhor fez, em memória dele. Eu quero chamar aqui o pastor Rômulo. Vem cá, pastor Rômulo. Pastor Rômulo está conosco hoje aqui, nosso pastor da igreja ali do Sítio Cercado, aqui em Curitiba, e ele vai estar orando com vocês,
Você com a sua família neste momento, pegue do pão. O pai da família, a mãe da família que está aí, pegue do pão, distribua aos integrantes da família. E juntos estaremos ceando. Eu convido você, meus irmãos, você que estiver agora por um minutinho, né? Com certeza você tem mais de um celular na sua casa. Então, juntamente com a sua família, que você, né, esteja junto com a sua família aí, em nome de Jesus, né? Vocês estão dentro da sua casa, então vocês podem se abraçar dentro da sua casa. Se juntem e tirem uma foto bem bonita e compartilhem nas nossas redes sociais. Compartilhe no seu history ali do Instagram, no Facebook, né, marcando o endereço da igreja, marcando a página da igreja. Mande também na nossa conta ali, na nossa página no WhatsApp, no nosso grupo da igreja. E daí eu vou estar colocando também nos grupos, nas nossas redes sociais, para compartilhar esse amor, dizendo que nós somos amados, que o Senhor nos amou. Nós não temos nada para oferecer a Deus, e mesmo assim Ele nos amou, Ele nos ama. Faça isso, em nome de Jesus. Pastor Romo, fica à vontade. Glórias a Deus, amém. Que a paz esteja com todos nessa manhã. E eu creio que o Senhor está falando no seu coração, e você deve estar aí sendo tocada nesse momento pelo Espírito Santo, e sabendo que Deus te ama de tal maneira. E realmente esses dias falávamos na igreja, pastor Danilo, que Deus nos amou de tal maneira que enviou a sua própria essência, o seu Filho amado, unigênito, o primogênito, para que então eu e você pudéssemos ter essa grandiosa, maravilhosa salvação. Esse é o amor de Deus para conosco. E Ele nos amou, e por ter nos amado, Ele também nos ensina a cada dia. Como um Pai querido, Ele tem nos ensinado e transbordado em nossa vida. Eu quero ler com vocês aqui a palavra do Senhor sobre a ceia do Senhor, que está lá em Lucas capítulo 22, no verso 14. E eu quero ler com vocês Lucas 22, 14. E depois nós estaremos orando também, consagrando, orando pelos elementos da ceia do Senhor e compartilhando a ceia nesta manhã. Amém. Maravilhosa graça. A palavra do Senhor diz assim em Lucas 22, 14: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reuniram-se à mesa, sentaram-se à mesa, reclinaram-se à mesa, e ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: tomai isto e compartilhar uns aos outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha do reino de Deus. Tomando o pão, também deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam sempre isso em minha memória. Aleluia. E hoje nós compartilhamos. Hoje nós realmente, assim como os discípulos receberam das mãos do Senhor Jesus o pão e o vinho, receberam o cálice e o pão, assim também hoje você está aí na sua casa recebendo do Senhor Jesus o cálice, que é a nova aliança, a aliança na vida de Cristo, no sangue de Cristo Jesus. O símbolo maior do cristianismo não é a cruz, mas é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E você está com esse símbolo tão maior, tão poderoso, que nos traz uma aliança nova, uma aliança agora de sermos filhos, não mais de afastados, inimigos, desconhecidos, mas agora somos filhos, porque Ele nos amou de tal maneira que entregou-se naquela cruz, e aquele sangue derramado é a nova aliança. É essa aliança maravilhosa. A sua carne dilacerada, a sua carne que foi rasgada, chicoteada, sofrida naquele calvário, Ele colocou uma coroa de espinhos, e a sua carne então dilacerou e sangrou até a sua morte. A morte de cruz, a mais humilhante morte, para carregar sobre Ele os nossos pecados. E Ele nos amou
e pelas suas feridas nós somos hoje sarados, resgatados, libertos, justificados através do seu sangue. Aleluia. E do seu corpo. E por isso hoje aqui nós oramos e queremos consagrar para que em memória do Senhor nós compartilhemos o seu sangue e o seu corpo. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Segure aí nas suas mãos, você com a sua família, o pão e o vinho. Nós queremos orar em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso Pai, Deus eterno e soberano, Senhor, aqui está, Senhor, representando o sangue e o corpo de Cristo Jesus, o vinho e o pão. Aleluia, aleluia. Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Ó Pai querido, nós te damos graças, Senhor, e te louvamos e te adoramos nessa manhã, Senhor, porque Tu és grandioso, Tu és poderoso, e o Senhor nos amou primeiro e nos chamou primeiro e nos